Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente. Moçada, eu sou o professor Joaquim e vou continuar aqui agora resolvendo a prova de matemática da FATEC que aconteceu no dia 23 de fevereiro do ano de 2021. Nesse vídeo eu vou resolver as últimas 10 questões da prova, que vão da questão 31 até a questão 40. E sempre lembrando, pessoal, a maneira que eu resolvo as questões aqui no canal é apenas a minha sugestão de resolução. Você pode resolver da maneira que você quiser, da forma que você achar melhor ou que você se sentir mais confortável. Esta aqui é somente a minha sugestão de resolução para poder ajudar a quem precisa estudar matemática, beleza? Então bora lá para a gente resolver as últimas questões aqui da prova da FATEC do ano de 2021. Bora lá? Então vamos à questão 31, pessoal. Foi uma questão que tratou de termo geral de uma PA. A questão diz assim: na tabela abaixo estão representados os 28 tipos de caixas utilizadas por uma empresa e a quantidade de vidros de geleia que essas caixas comportam. A sequência 6, 8, 10, pontinho, 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 que é uma progressão aritmética, é uma PA. E para se determinar o termo geral dessa sequência, dessa PA, basta utilizar a seguinte fórmula: Cn igual a C1 mais n menos 1 vezes a razão. A quantidade de vidros que cabem na caixa C28 é igual a qual desses daqui? Aí ele colocou para a gente que essa tabela indicando aqui os tipos de caixa e a quantidade de vidros de geleia que cabem em cada uma dessas caixas. E informou que essa sequência dessa quantidade de vidros de geleia que cabe em cada caixa aqui, forma uma progressão aritmética, forma uma PA. E a questão já informou para a gente que o termo geral dessa PA é dado por essa expressão aqui, Cn é igual a C1 mais n menos 1 vezes a razão. Essa aqui é a fórmula do termo geral da PA. E ele quer saber qual que é a quantidade de vidros que cabem nessa caixa C28 aqui. Então o que a gente precisa fazer é calcular o valor do C28. Então para isso a gente vai aplicar aqui essa fórmula do termo geral aqui. Então nós precisamos calcular aqui C28. De acordo com essa fórmula, olha só, Cn igual a C1 mais n menos 1 vezes a razão. Portanto, C28 vai ser igual a C1 mais n menos 1 vezes a razão, mais esse número n menos 1. Então, nosso n aqui é 28. Então, 28 menos 1 aqui, mais 27. Isso ainda vezes a razão. C1 aqui é a quantidade de vidros que cabe aqui nessa caixa C1, que são 6. Então, de acordo com a sequência aqui, repare, o C1 é 6. Então, já sei que esse C1 é 6. E a razão da PA? Qual que é a razão de nossa PA? Para você determinar a razão da PA, basta pegar qualquer termo e retirar o que vem antes dele. Então, eu posso fazer 8 menos 6, que vai dar 2, ou 10 menos 8, que também vai dar 2. Então, a razão da PA foi 2. E agora aqui é só fazer essas continhas. O C1 aqui a gente sabe que é 6, mais 27 vezes 2 aqui vai dar 54, e 6 mais 54 aqui vai dar 60. Assim, essa quantidade de vidros que cabe nessa caixa C28 deu 60, e essa resposta a gente tem aqui na letra C. Show de bola, foi uma questão bem tranquila, não foi, gente? Questão 32, pessoal, foi uma questão que tratou do cálculo de probabilidade. A questão diz assim: admita que em um armário há somente 3 sacos de 1 kg de açúcar e 2 sacos de 1 kg de sal, e que uma pessoa pegue ao acaso um desses sacos. A probabilidade dessa pessoa ter pego 1 kg de açúcar é igual a qual desses daqui? Bom, pessoal, veja que o texto está informando para a gente que nesse armário aqui há somente 3 sacos de 1 kg de açúcar e 2 sacos de 1 kg de sal, e que uma pessoa vai pegar ao acaso um desses sacos, e quer que a gente determine aqui
qual que é a probabilidade P dessa pessoa ter pego aqui um saco de 1 kg de açúcar. Probabilidade, a gente sabe que são os casos favoráveis dividido pelos casos possíveis. Os casos possíveis são todos os sacos que tem nesse armário. Então, qual que é o total de sacos que a gente tem no armário? Nós temos 3 sacos aqui, ó, de 1 kg de açúcar e 2 sacos de 1 kg de sal. Assim, no total, nós temos 3 sacos aqui. Com mais 2, a gente tem um total de 5. Portanto, meus casos possíveis aqui são 5. Agora, os casos favoráveis é aquilo que a gente quer. E o que é que nós queremos? Que essa pessoa tenha pego aqui o saco de 1 kg de açúcar. E quantos são sacos de 1 kg de açúcar? São 3. Então, meu número de casos favoráveis aqui serão 3. Assim, a minha probabilidade vai ser de 3 em 5. Essa é a minha probabilidade. Só que ele quer essa resposta em porcentagem. Como ele quer em porcentagem, é só a gente pegar isso aqui, ó, e multiplicar por 100. Multiplicando aqui por 100, observe, já poder simplificar aqui, ó, 100 por 5, aqui sobrou 20. 3 vezes 20, então a minha probabilidade vai ser de 60%. E essa resposta a gente tem aqui na letra D. Show de bola, foi mais uma questão bem tranquila, não foi, gente? Questão 33, pessoal, foi uma questão que tratou de um problema de contagem que a gente pode resolver utilizando uma permutação. A questão diz assim: 5 doces diferentes serão arrumados um ao lado do outro na vitrine de uma padaria. O número máximo de arrumações diferentes que podem ser feitas é igual a qual desses daqui? Então veja, nós temos 5 doces diferentes aqui que devem ser arrumados um ao lado do outro nessa vitrine da padaria. Então, vamos colocar aqui, ó, 5 espaços para a gente colocar aqui os 5 doces. Bom, repare bem, nós precisamos trocar esses doces de lugar. Então, se a gente vai organizar esses doces aqui, se a gente vai arrumar esses doces aqui, um ao lado do outro, então essa é uma questão que envolve contagem. Nós vamos contar esses doces aqui, ó, distribuir esses doces. Se a gente vai distribuir esses doces, a gente vai contar esses doces, então essa é uma questão que trata de um problema de contagem. E para os problemas de contagem, nós podemos utilizar uma das técnicas de contagem. E quais são as técnicas de contagem que a gente tem? Nós temos a permutação, o arranjo e a combinação. Quando é que a gente deve usar a permutação? A gente vai usar a permutação quando a gente vai trabalhar com todos os elementos do conjunto. Se a gente for usar apenas uma parte dos elementos, aí nós vamos usar ou o arranjo ou a combinação. Então, repare, nós vamos distribuir aqui, ó, os 5 doces dentro desses 5 espaços. Se eu vou utilizar todos os 5 doces, então repare, eu vou usar todos os elementos. Se eu vou usar todos os elementos, então essa é uma questão que envolve permutação. E a gente sabe que a permutação de n elementos é dado por n fatorial. Portanto, aqui nós vamos permutar, nós vamos trocar esses 5 doces de lugar aqui, ó. Então vai ser uma permutação de 5. E a permutação de 5 vai ser 5 fatorial. E o que é 5 fatorial? É só pegar esse 5 aqui e multiplicar por ele, por todos os números em ordem decrescente, até chegar aqui, ó, em 1. Então isso aqui vai ficar, ó, 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. A partir do 5, você vai multiplicar por todos os números em ordem decrescente, até chegar em 1. E agora aqui é só fazer essas continhas. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, isso aqui vai dar 120. Assim, o número máximo de arrumações diferentes que podem ser feitas serão 120. E essa resposta a gente tem aqui na letra C. Show de bola, foi mais uma questão também bastante tranquila, não foi, gente? Questão 34, pessoal, foi uma questão que tratou basicamente de semelhança de polígonos. A questão diz assim: as bases de 2 tabuleiros de bolos são retângulos semelhantes, e suas dimensões em centímetros são respectivamente 48 por 32 e x por 24. Se x é maior que 24, a soma dos algarismos de x é igual a qual desses daqui? Bom, veja que o texto está informando para a gente
que as bases desses dois tabuleiros de bolos aqui, ó, são retângulos semelhantes. Então, vou marcar aqui, ó, dois retângulos, um retângulo maior e um retângulo menor. Ele diz que suas dimensões são 48 por 32 e x por 24. E também informou que o número x aqui é maior que 24. Então, eu vou considerar que esse retângulo maior aqui, ele tem comprimento aqui, ó, de 48 e a largura aqui é 32. Já esse menor aqui, ó, como o x tem que ser maior que 24, então o comprimento aqui, ó, tem que ser o x. E a largura aqui vai ser 24. E informou que esses dois retângulos são semelhantes. Se os dois retângulos são semelhantes, então a razão entre seus lados aqui tem que ser constante. Razão em matemática é uma divisão. Então, vou colocar aqui um traço de fração. Então, a razão entre o comprimento desse primeiro aqui, ó, que é 48, para o comprimento do segundo, que é x, esta razão tem que ser para a mesma aqui, ó, da largura do primeiro, que é 32, para a largura do segundo, que é 24. Então, perceba, a razão entre o comprimento do primeiro retângulo está para o comprimento do segundo retângulo, assim como a largura do primeiro retângulo vai estar para a largura do segundo retângulo. Repare, chegamos aqui, ó, nessa proporção. Então, agora é só pegar isso aí e multiplicar em cruz. 32 vezes x, 32x. Isso é igual a 48 vezes 24. Eu não vou fazer essa conta, eu vou apenas deixar indicado esse produto. 48 vezes 24. E por que eu apenas deixei indicado o produto? Observe, esse 32 está aqui multiplicando, então ele vai passar para cá dividindo. Então, nota, a gente já pode simplificar logo aqui, ó, 48 aqui, ó, com 32, dividindo os dois lados aqui, ó, por 16. 48 dividido por 16 aqui vai dar 3. 32 dividido por 16 aqui vai dar 2. Portanto, aqui vai ficar, ó, 2x que é igual. Agora aqui fica uma conta mais fácil. 3 vezes 24 aqui vai dar 72. Assim, o valor do x, que é o comprimento desse segundo retângulo aqui, vai ser 2 está multiplicando, a gente passa dividindo. Dividindo 72 por 2, x então deu 36. Então eu já sei que o comprimento desse segundo retângulo foi 36. Mas a questão que eu quero determinar aqui é a soma dos algarismos aqui, ó, desse número x. Então nós vamos determinar aqui a soma desses algarismos. Então o número aqui foi o número 36. Então é só somar aqui, ó, 3 mais 6, que a gente chega em 9. E essa resposta ainda aqui na letra A. Show de bola, foi uma boa questão, não foi, gente? Questão 35, pessoal, foi uma questão que tratou de combinação simples. A questão diz assim: uma lanchonete tem apenas 5 tipos de frutas: laranja, banana, melão, uva e graviola. O número máximo de sucos distintos que podem ser feitos misturando-se exatamente 2 tipos dessas frutas é igual a qual desses daqui? Bom, veja que o texto falou que essa lanchonete já tem apenas aqui, ó, 5 tipos de frutas, que são laranja, banana, melão, uva e graviola. E ela quer saber qual que é o número máximo de sucos distintos que podem ser feitos, mas misturando-se exatamente 2 tipos dessas frutas. Então a gente precisa misturar aqui, ó, 2 tipos dessas 5 frutas aqui. Então, perceba, nós temos aqui uma questão que envolve contagem desses sucos. Se é uma questão que envolve contagem, nós temos 3 técnicas de contagem. Quais são as técnicas de contagem? Vai ser a permutação, o arranjo e a combinação. A permutação, quando a gente utiliza todos os elementos do conjunto. Repare, nós temos 5 tipos de frutas, mas vamos usar apenas 2 tipos. Nós não vamos usar todos os tipos, vamos usar apenas 2 aqui de uma vez. Não vamos usar os 5 tipos de uma vez. Se eu não vou usar todos de uma vez, então a gente pode eliminar aqui a permutação. Então não é permutação, a gente vai utilizar apenas uma parte dos elementos. Se eu vou utilizar apenas uma parte, essa questão ou ela vai ser de arranjo ou ela vai ser de combinação. E como que a gente faz para identificar se é arranjo ou se é combinação? A gente faz um teste. A gente pega 2 elementos do conjunto. Por exemplo, eu vou pegar aqui, ó, laranja e graviola. Então, se a gente formar um suco aqui, ó, com laranja e graviola,
Se você mudar a ordem e alterar, começou com letra A de arranjo. Mas se você mudar a ordem e não alterar, não começou com letra A. Então não é arranjo, vai ser uma combinação. Então se eu mudar a ordem dessas frutas aqui, ó, colocar graviola e laranja, esse suco formado aqui, ó, com laranja e graviola, é diferente ou é igual a esse suco formado de graviola e laranja? É o mesmo suco. Repare, mudamos a ordem, mas não alterou. Se não alterou, não começou aqui ó, com letra A. Então não é uma questão de arranjo, vai ser uma questão de combinação. E a forma para as combinações de n elementos tomados P a P é dado por n fatorial sobre P fatorial vezes n menos P fatorial. Então essa é uma questão que envolve combinação. Então vai ser uma combinação de 5 tipos de frutas que nós temos e precisamos escolher 2 tipos. Então é uma combinação de 5 tomados 2 a 2. Aplicando a fórmula que nós vamos colocar, ó, traço de fração. Na parte de cima aqui vai colocar n fatorial. Veja, o nosso n aqui é 5. Então aqui em cima vai ser 5 fatorial. Aqui embaixo a gente vai colocar p fatorial. Quem é o nosso p aqui? P é 2. Então aqui é 2 fatorial. Vezes n menos p fatorial. Então vezes o n que é 5 menos o 2. 5 menos 2 aqui é 3 fatorial. Agora a gente vai decrescer esse 5 até esse 3 fatorial, que a gente vai poder cancelar, para poder cortar. Então eu vou colocar aqui, ó, traço de fração. Decrescendo o 5 aqui até o 3, a gente vai ficar com 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Esse 2 fatorial a gente desenvolve. 2 fatorial é 2 vezes 1, que vai dar 2. Vezes 3 fatorial. Aí a gente vai poder cancelar aqui, ó, 3 fatorial em cima com 3 fatorial embaixo. 4 aqui, ó, também a gente pode simplificar com 2, aqui sobra 2. 5 vezes 2 vai dar 10. Assim, o número máximo de sucos distintos que podem ser feitos misturando aqui 2 tipos dessa fruta vai ser 10. E essa resposta a gente tem aqui na letra D. Show de bola, foi mais uma boa questão, não foi, gente? Questão 36, pessoal, foi uma questão que tratou de vértice da parábola. A questão diz assim: para assar um determinado bolo, foi usado um forno durante 30 minutos. A temperatura T em graus Celsius durante esse período pode ser obtida pela seguinte função: T de x igual menos x ao quadrado mais 28x mais 45, sendo x aqui no intervalo fechado de 0 até 30. A temperatura máxima em graus Celsius que esse forno atingiu foi igual a qual desses daqui? Bom, veja que o texto está informando para a gente que para assar esse bolo aqui, ó, foi usado um forno durante esse intervalo de tempo aqui, ó, de 30 minutos. E a temperatura T em graus Celsius durante esse período aí pode ser obtida através desta função: T de x igual a menos x quadrado mais 28x mais 45. Observe, está informando para a gente que T aqui está representando, esse T de x aqui, ó, está representando a temperatura. Essa temperatura aqui é durante esse período de tempo. Então, o x aqui é essa temperatura em função desse x. X aqui, então, está representando aqui para a gente o período de tempo. E esse tempo, ele falou aqui para a gente, foi em minutos. Então, o x aqui representa o tempo em minutos. E a questão que a gente determina aqui, qual foi a temperatura máxima em graus Celsius que o forno atingiu. Bom, observe, essa função que foi dada aqui, notem, é uma função de segundo grau. Nós queremos a temperatura máxima. Vamos só recordar, a função de segundo grau, o seu gráfico é uma parábola, onde a concavidade pode ser para cima, a boca da parábola pode ser para cima, ou essa concavidade, a boca da parábola pode ser para baixo. Vai depender desse termo A. Se o termo A for positivo, a boca da parábola, a concavidade, vai ser para cima. Mas se o A for negativo, como nesse caso aqui, então a boca da parábola, a concavidade, deve ser para baixo. Então veja, nesse caso que é o termo A é negativo, aqui é menos 1. Se o termo A é negativo, então a boca da parábola aqui vai ser para baixo. Então o gráfico dessa parábola vai ter esta forma. Tem essa maneira aqui de se desenhar essa parábola. Então a boca dela, a concavidade dela vai ser para baixo.
Então, observe, esse gráfico aqui está representando esta função, que é uma função aqui que está indicando para a gente a temperatura do forno. Então, repare, a temperatura foi subindo, 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 até chegar nesse ponto aqui, é o ponto mais alto. Então, a temperatura máxima, então, chegou nesse ponto mais alto. Esse ponto mais alto da parábola aqui, ó, é o vértice da parábola. E se ele é um ponto, ele tem coordenadas cartesianas que vão ser o x do vértice e o y do vértice. Tanto o x do vértice quanto o y do vértice, a gente tem fórmula para eles. O x do vértice é dado pela fórmula menos b sobre 2a. Já o y do vértice é dado pela fórmula menos delta sobre 4a. Mas qual dos dois que a gente vai utilizar? Vai ser o x do vértice ou é o y do vértice? Veja que a questão que está querendo a gente aqui, ó, a temperatura máxima. Vamos colocar aqui, ó, o plano cartesiano para a gente poder identificar isso. Repare, o x aqui está representando o tempo em minutos. Já o y aqui está representando o quê? Veja que a temperatura aqui é o T de x. Esse T de x aqui, pessoal, ele é o y para a minha função. A função é y igual menos x quadrado mais 28x mais 45. Então, observe, o y aqui está representando aqui, ó, é a temperatura. Se o y aqui está representando é a temperatura, então esse ponto mais alto aqui, ó, esse ponto mais alto aqui vai ser o y do vértice. Então, nós precisamos calcular aqui, é esse y do vértice. E para calcular o y do vértice, a gente vai utilizar essa fórmula, menos delta sobre 4a. Então, primeiramente, a gente precisa calcular o valor do delta aqui, ó. Então, esta aqui é a nossa função. Então, nessa função aqui, vamos calcular primeiro o delta. O que é delta? Delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, repare, meu a aqui, ó, é menos 1, o b é 28 e o c é 45. Delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, nosso b é 28. 28 ao quadrado é 28 vezes 28. Fazendo essas continhas aí no cantinho do papel, multiplicando 28 por 28, você vai chegar em 784. Menos 4 vezes o a vezes o c. Nosso a é menos 1. Então, menos 4 vezes menos 1 aqui vai ficar mais 4. E mais 4 vezes mais 45 aqui vai ficar mais 180. 784 mais 180, isso aqui vai dar 964. Pronto, achamos o valor do delta. Então, a gente vem substituir aqui, ó. Delta eu sei agora que é 964. Sobre 4 vezes o a. Nosso a aqui é menos 1. Então, o a aqui, ó, menos 1. Portanto, aqui vai ficar traço de fração menos o delta, que é 964, vai ficar menos 964. Sobre 4 vezes o a, que é menos 1. 4 vezes menos 1, menos 4. E agora é só fazer essa divisão aqui, ó. Menos por menos dá mais. 964 dividido por 4, então o y do vértice aqui deu 241, ou seja, a temperatura máxima em graus Celsius que o forno atingiu foi de 241 graus, e essa é a resposta a gente tem aqui na letra B. Show de bola! Essa foi uma bela questão, não foi, gente? Questão 37, pessoal, foi uma questão que tratou de função de primeiro grau. A questão diz assim: o nível de água em um determinado recipiente está em 20% de sua altura, e após a abertura de uma torneira, em 80 minutos atingirá 100%. Seja f a função do primeiro grau que relaciona a porcentagem da altura atingida pela água em função do tempo t em minutos. Se f de t é igual a a vezes t mais 20, o tempo em minutos após a abertura dessa torneira, de modo que o nível da água tenha atingido 80%, foi igual a qual desses daqui? Bom, veja que ele deu para a gente aqui, ó, esta função. F de t é igual a vezes t mais 20. E informou que f é uma função de primeiro grau que relaciona a porcentagem da altura atingida pela água em função do tempo t em minutos. Então, f aqui, ó, f de t, relaciona para a gente aqui a porcentagem da altura atingida pela água em função do tempo t aqui, ó, em minutos. Informou para a gente que o nível da água no recipiente está em 20% de sua altura.
E após a abertura de uma torneira, em um tempo de 80 minutos ela vai atingir essa altura aqui, ó, de 100%. Então, quando o tempo aqui, ó, for de 80 minutos, então para esse tempo aqui, ó, for de 80 minutos, esse F de T aqui vai estar em 100%. A porcentagem da altura vai ser 100%. Portanto, aqui, ó, quando essa porcentagem da altura aqui, ó, for 100, é necessário que esse tempo T aqui, ó, esteja em 80 minutos. Com isso aqui a gente vai conseguir achar o valor desse A. Então 100 aqui vai ser A vezes 80, vai ficar 80A, mais 20. Vamos pegar esse 20 e passar aqui para o primeiro membro. Então vem para cá menos 20. E 100 menos 20, que vai ficar 80, que é igual a 80A. Se 80 é igual a 80A, então 80A é igual a 80. Assim, o valor do A vai ser quanto? 80 está multiplicando, a gente passa dividindo. E dividindo 80 por 80, A então é igual a 1. Então, já sei que o valor desse A aqui, ó, é 1. Assim, a minha função de primeiro grau, f de t, vai ser 1 aqui, ó, vezes t, mais 20. Então, essa é a nossa função de primeiro grau. Ele quer que a gente determine aqui, após quanto tempo aqui em minutos, após a abertura dessa torneira, que o nível da água atingiu aqui, ó, 80%. Então, após quanto tempo que esse f de t aqui, ó, chegou aqui, ó, em 80%. Que atingiu essa porcentagem aqui, ó, de 80%. Então aqui é só fazer as devidas substituições. A gente vai ter aqui, ó, 80 igual 1 vezes t aqui vai dar t mais 20. Passando esse 20 para cá, fica 80 menos 20, que vai dar 60, que é igual a t. Se 60 é igual a t, então t é igual a 60. Portanto, após 60 minutos é que o nível da água vai atingir 80%. E essa resposta de tempo igual a 60 minutos, a gente tem aqui na letra A. Show de bola! Foi mais uma bela questão, não foi, gente? Questão 38, pessoal, foi uma questão que tratou de função exponencial. A questão diz assim: admita que o valor V em reais, obtido após uma aplicação financeira por um período de t meses, seja calculado por essa função exponencial, V de t igual a 10 elevado a 3 vezes 1,2 elevado a t. O valor V em reais, quando o período de aplicação é de 2 meses, corresponde a qual desses daqui? Bom, veja que foi dada essa função exponencial aqui, ó. V de t é igual a 10 elevado a 3 vezes 1,2 elevado a t, onde V está representando o valor em reais aqui obtido após essa aplicação financeira e t o período de tempo aqui, ó, da aplicação. Ele quer que a gente determine aqui qual que é esse valor V em reais quando o período de aplicação aqui, ó, for de 2 meses. Então, nós queremos calcular aqui, ó, esse valor V em função desse período de tempo, que são 2 meses. Então, a gente precisa calcular aqui V de 2. Fazendo aqui as devidas substituições, a gente vai ter. Repare que nós temos 10 ao cubo. 10 ao cubo é pegar 10 e multiplicar por ele mesmo 3 vezes. Então, 10 vezes 10 vai dar 100. 100 vezes 10 aqui vai ficar 1000. E aqui é 1,2 elevado a esse período de tempo que a gente já sabe aqui que são 2 meses. Então aqui agora é só fazer essas continhas. É pegar 1,2 e elevar ao quadrado. E 1,2 ao quadrado é pegar 1,2 e multiplicar por ele mesmo. Fazendo essas continhas aí no cantinho do papel. 1,2 vezes 1,2 vai dar 1,44. E 1,44, que é multiplicando por 1000, você vai encontrar 1.440. Então, após 2 meses, esse valor V foi de R$ 1.440. E essa resposta a gente tem aqui na letra C. Show de bola! Essa foi uma questão bem tranquila também, não foi, gente? Questão 39, pessoal, foi uma questão que tratou basicamente de hexágono regular e altura de um triângulo equilátero. A questão diz assim: a superfície de uma mesa de jantar tem a forma de um hexágono regular com perímetro igual a 6 metros. A menor distância em metros entre dois vértices não consecutivos desse hexágono é igual a qual desses daqui? Bom, isso é que o texto está falando, que a superfície aqui dessa mesa de jantar tem a forma de um hexágono regular. Então, vamos marcar aqui, ó, o nosso hexágono regular para ilustrar aqui essa mesa de jantar. Então, tem a forma aqui de um hexágono regular.
Se é um hexágono regular, significa então, se ele é regular, é porque todos esses lados aqui devem ser iguais. Eu vou chamar esses lados aqui de L. Então, todos os lados do hexágono aqui são iguais. Mas informou para a gente que o perímetro dele aqui vale 6. Perímetro a gente sabe que é a soma de todos os lados do polígono. Como é um hexágono, são 6 lados. E os 6 lados são iguais. E a gente está chamando aqui de L. Então, o perímetro aqui é 6L, que vale 6. Assim, cada lado desse hexágono aqui tem que valer quanto? 6. Está multiplicando, a gente passa dividindo. 6 dividido por 6. Então, cada lado aqui tem que medir 1 metro. A questão é que a gente determina aqui qual que é a menor distância em metros entre dois vértices não consecutivos desse hexágono. Então, aqui, entre dois vértices não consecutivos. Então, se eu considerar aqui, esse vértice aqui, repare, eu quero a menor distância em metros aqui, mas entre dois vértices não consecutivos. Então, não posso pegar essa distância daqui até aqui, porque aqui vai ser o lado. Não são dois vértices não consecutivos. Também não pode ser esse daqui, porque esse aqui também vai ser lado. Da mesma forma, essa distância aqui também ela não vai servir para a gente também, porque essa aqui é a maior distância que a gente tem. Então vai ter que ser esta distância aqui que nós queremos. Agora a gente também sabe que um hexágono regular, ele se decompõe aqui em 6 triângulos equiláteros. Observe, nós temos aqui só na parte de cima. 1, 2, 3. Tem 3 em cima e nós temos aqui mais 1, 2, 3 embaixo. Então, todo hexágono regular se decompõe em 6 triângulos equiláteros. Portanto, essa parte de cima aqui é um triângulo equilátero. Esse aqui também é um triângulo equilátero. Todos aqui são triângulos equiláteros. Então, se essa parte de cima aqui é um triângulo equilátero, então repare, essa distância daqui até aqui, essa distância aqui é a altura de nosso triângulo equilátero. Da mesma forma, essa distância daqui também até chegar aqui vai ser a altura desse triângulo equilátero até aqui embaixo. Então, essa menor distância vai ser a soma dessa altura com essa altura, ou seja, vai ser h mais h, que é 2h. Só que a gente sabe que a altura de um triângulo equilátero é dado pela fórmula L raiz de 3 sobre 2. Então, essa menor distância vai ser 2 vezes L raiz de 3 sobre 2. Esse 2 a gente pode cancelar com esse 2 aqui embaixo. E a medida do lado aqui a gente encontrou que vale 1. E 1 vezes a raiz de 3 vai dar raiz de 3. Portanto, a menor distância aí deu raiz de 3. E essa resposta entra aqui na letra A. Show de bola! Foi uma boa questão, não foi, gente? E finalmente chegamos à última questão da prova, pessoal, que foi essa questão 40, e que tratou do gráfico de uma função de primeiro grau. A questão diz assim: a função t de x igual a menos 1,5x mais 29, com t em graus centígrados e x em minutos, com x variando no intervalo fechado de 0 até 30, fornece a temperatura no interior de uma câmara frigorífica a partir do momento em que foi ligada. O gráfico que melhor representa a função t de x está indicada na seguinte alternativa. Qual dessas daqui? Bom, veja que foi dada aqui esta função, t de x é igual a menos 1,5x mais 29. E quer saber qual desses gráficos aqui que melhor representa esta função. Perceba, essa função foi dada aqui, é uma função de primeiro grau, e a função de primeiro grau tem a forma f de x igual a x mais b. Toda função de primeiro grau, o seu gráfico é uma reta. Se o seu gráfico é uma reta, repare, analisando aqui das alternativas, na letra A a gente tem uma reta, na letra B a gente também tem uma reta, na letra C a gente também tem uma reta, mas nessa letra D não é uma reta. Então a gente pode eliminar aqui essa letra D. Então nós estamos agora entre a letra A, letra B e letra C. Dado uma função de primeiro grau da forma f de x igual a x mais b, esse A aqui representa para a gente o coeficiente angular. É ele que é responsável aqui pela inclinação da reta. Já esse B representa o coeficiente linear.
é onde a reta vai cortar o eixo do y. Então, nesse caso, observe que na nossa função, o termo b aqui é 29. Significa, então, que esta função ela vai cortar o eixo do y no ponto 29. Então, veja, na letra A, de fato, a reta aqui está cortando aqui em 29. Na letra B, também está cortando aqui em 29. Mas veja que na letra C, não está cortando em 29, está cortando aqui em 15. Então, essa letra C também não vai ser o gráfico para essa nossa função. Então, agora a gente ficou entre a letra A e a letra B. Então, para isso, a gente vai utilizar aqui esse coeficiente angular, esse A aqui. Nós temos três situações possíveis para esse A. O A pode ser positivo, o A pode ser negativo, ou o A pode ser igual a zero. Então, repare, o coeficiente angular ele é responsável pela inclinação da reta. Se o A for positivo, então é porque a reta é crescente. Se o A for negativo, ela vai ser decrescente. Se o A for igual a zero, ela vai ser constante. Então, observe, nesse nosso caso aqui, quem é que é o nosso termo A? O termo A é aquele termo que está grudado no x, está colado no x, é A vezes x. Então, quem é que está colado no x aqui? Repare aqui que é menos 1,5. Esse número aqui, repare que é um número negativo. Se o nosso termo A é negativo, então a nossa função ela é decrescente. Então, esta função é decrescente. Então, entre essas duas que restaram, repare, essa primeira aqui, notem, ela é constante. Então, esse gráfico aqui, não é o gráfico para essa função. Então, essa letra A também é falsa. Nessa letra B agora, repare, olha só o gráfico. Ela está decrescendo, então essa daqui é decrescente. Assim, essa letra B é verdadeira. Portanto, o gráfico que melhor representa esta função que vai ser esse da letra B. Show de bola! Foi uma boa questão, não foi, gente? É isso aí, pessoal. Gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!